Vamos abrir, irmãos, a palavra em Salmo 119, verso 49. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo desse salmo, que é o maior capítulo da Bíblia, é o maior dos salmos, é o maior capítulo da Bíblia, é a maior oração da Bíblia e é a maior homenagem que foi feita à Bíblia dentro dela. E é um exemplo de comunhão com Deus, é uma lição de comunhão com Deus. Deus, pelo Espírito Santo, revela para nós o coração de um servo de Deus, dedicado. Esse salmo, irmãos, é como se a gente entrasse dentro do quarto daquele servo de Deus, né? Como se a gente entrasse dentro do quarto dele e pudéssemos ouvir a intimidade dele com o seu Deus. Então é uma coisa muito preciosa, e não só esse salmo, mas outros salmos também são assim, mas esse é impressionante porque tem 176 versículos e 172 é oração. Então nós vamos ver mais uma vez, estrofe por estrofe. Nós chegamos à 7ª estrofe, que chega do verso 49 até o 56. E se nós fôssemos falar de um tema sobre essa estrofe, de uma ênfase dela, é a consolação. E a consolação significa o alívio no meio do sofrimento. É aquele refrigério no meio do forno, né, da aflição. Isso significa consolação, alívio. E não tem nada, irmãos, que console mais do que a comunhão com Deus, do que a oração e a leitura e meditação na palavra. Não tem nada que conforte mais, que console mais o servo de Deus do que isso. Então nós vamos começar pelo verso 49, e nós vamos ver que o servo de Deus, ele pede para que Deus cumpra a sua palavra em sua vida, e essa palavra lhe trazia esperança. Olha o verso 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Veja, a palavra dada ao servo, a ele, foi alguma palavra que ele leu, né? Algumas palavras que ele leu. Nós temos muitas promessas na Escritura, e ele se apossou dessas promessas. E aqui ele está reivindicando essas promessas. Senhor, lembra da palavra que o Senhor deu para mim. Não sei se você sabe, mas as nossas orações elas se tornam muito fortes quando a gente ora baseado na palavra. Por exemplo, você está se sentindo sozinho e com medo. Aí você chega para Deus e fala: Senhor, manifesta a tua presença aqui, porque tu dissestes que sempre estará conosco. Então você usou a palavra de Deus para fazer uma petição. E isso é que é fundamental. Ele está falando aqui: lembra-te da palavra que tu deste ao teu servo, e aí ainda fala, na qual me fizeste esperar. Quer dizer, eu tenho esperança nessa palavra. A minha esperança está nessa palavra. Então que o Senhor possa cumprir ela na minha vida. No verso 50, nós vemos que essa esperança da palavra era seu alívio no sofrimento, ânimo e vigor. Veja o verso 50. Isto é a minha consolação na minha angústia. O que era a consolação na angústia dele? A esperança da palavra dada a ele. Então isso era a minha consolação, o meu alívio na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Então, duas coisas são a fonte de consolação para ele: a promessa que ele recebeu e a palavra que deu vida a ele. Então ele pode dizer que na angústia dele, a palavra o trazia alívio, conforto.
Mais uma vez a gente vê, né, irmãos, que por mais fiel que o servo de Deus seja, ele nunca está isento de sofrer. Aqui ele fala de angústia. Angústia é uma coisa muito terrível. Eu tive angústia algumas vezes na vida, graças a Deus não foram muitas, e é horrível. É horrível. A pessoa pensa até que está infartando, que vai morrer, porque é uma agonia no peito, angústia é uma coisa muito ruim. E é causada, às vezes, por alguma circunstância, algum problema muito sério. E ele foi, provavelmente o problema da angústia dele era o verso 51, que ele vai falar dos soberbos zombando. Tá? Mas na angústia ele foi aliviado por causa da palavra. Agora o verso 51 tem muita coisa para ensinar a gente. O verso 51 diz assim: os soberbos zombaram grandemente de mim, apesar disso não me desviei da tua lei. Veja só, irmãos, o que a gente está fazendo aqui, você pode fazer em casa. Eu estou te dando aqui uma amostra de como você pode meditar na palavra e tirar ensinos dela. Por exemplo, você lê esse texto aqui. O que você pode aprender desse versículo? Primeiro, os que não consideram a palavra de Deus são orgulhosos e arrogantes. Olha o que ele fala no verso 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Por quê? Porque ele era um servo de Deus. Então, as pessoas que não consideram a palavra de Deus, elas são orgulhosas, arrogantes, porque elas se acham maiores do que Deus. Elas se acham mais inteligentes do que milhões e milhões de pessoas que, na história da igreja e atualmente, dão uma importância extraordinária a esse livro. E essas pessoas não só desprezam esse livro, como zombam dele. Então está aqui, são soberbos. Eu era arrogante antes de eu ser orgulhoso, profissional antes de ser cristão, porque eu zombava da palavra, eu zombava da Bíblia, eu zombava da igreja. Então a pessoa que zomba de alguma coisa, ela se considera superior. Ele aqui está sendo zombado pelo servo de Deus. A gente aprende aqui também o seguinte, que esses homens, eles atacam aqueles que não pensam como eles. E como é que eles atacam? Se eles não podem prender ou ferir, eles escarnecem, eles zombam, porque a zombaria é uma coisa que o ser humano não suporta. Você sabe disso, né? Basta ver as mídias sociais aí, quando uma pessoa é cancelada, né? Quando uma pessoa é ridicularizada, já teve pessoas que se cometeram suicídio por causa de uma zombaria na internet. Ninguém gosta de ser ridicularizado. Então é uma forte arma para uma pessoa prejudicar a outra, zombar dela. E aí nós vemos então que eles zombam por quê? Porque os cristãos não pensam como eles. E eles zombam também porque eles querem que os cristãos pensem e sejam como eles. Atualmente nós estamos vivendo isso, irmãos, por causa desse pecado famoso aí na toda a mídia, né? Esse pecado que é considerado uma maravilha e que está sendo propagado no mundo todo. E quando aparece um crente que diz é pecado, ele logo é cancelado, ele é praticamente martirizado, abrem processo contra ele e, se pudessem, o prendiam. Isso está acontecendo agora com a cantora Bruna Carla, que falou claramente, é pecado, ponto final. E ainda repreendeu a igreja inteira no Brasil por estar vivendo nessa imoralidade, nessa indecência, e está permitindo isso, e não está indo contra isso, que era o papel da igreja. Então ela está sendo ridicularizada, perseguida, atacada, cancelada, processada, e vai chegar o dia que o crente vai ser preso, porque já foi aprovado que esse
Pecado hoje é considerado racismo. Racismo. Onde já se viu isso? Racismo é com relação à cor, à raça. Mas já foi incluído dessa forma. Então, eles estão preparando aí uma punição muito severa. O cristão, o servo de Deus, tem que saber que ele será zombado. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Quer dizer, a gente devia estar já preparado para isso, mas o que está acontecendo? A igreja atual, ela está com vergonha, e foi isso que essa Bruna Carla, graças a Deus, uma cantora que apareceu para falar a verdade, coisa rara. Ela denunciou isso, que a igreja está se omitindo e até apoiando esses movimentos com medo de ser ridicularizada, de ser deixada de lado, de ser cancelada. E nós temos que estar do lado dessa Bruna Carla. Eu fico assim, por que a igreja não se levanta logo de uma vez? Por que os grandes homens e mulheres de Deus desse país não se levantam logo de uma vez e dizem, é isso mesmo, a igreja é contra isso, porque a Bíblia é contra, é pecado e ponto final. Então cancela todo mundo. Eu louvo a Deus porque isso tem feito uma certa divisão, e essa divisão precisa acontecer entre o mundo e a igreja, porque o mundo e a igreja estavam muito amiguinhos. O mundo e a igreja estavam muito. Agora não, o mundo está se voltando contra. E a igreja tem uma boa parte, está tentando ser amiguinha do mundo ainda, mas o mundo já está se revoltando já, e já querendo realmente partir para cima da igreja. E a igreja agora tem que se posicionar. Graças a Deus por isso, porque a pior coisa que pode acontecer para a igreja e para o mundo é que os dois sejam unidos, porque não há comunhão entre trevas e luz. A igreja é luz para iluminar o mundo, para ganhar vidas, para transformar pessoas, não para viver no mundo, praticando o pecado. Graças a Deus, isso precisava acontecer e está aparecendo. Olha aí, os soberbos zombaram grandemente de mim. Se você for um crente verdadeiro, você vai encontrar zombaria. As pessoas vão debochar de você. É normal isso. E porque as pessoas querem que a gente pense igual a elas. Eu lembro quando eu não era crente, eu entrei num carro de um crente, trabalhava comigo, foi esse crente que começou, foi o estopim para a minha conversão. Eu entrava no carro dele, que eu pegava carona para casa com ele, o carro era dele, eu estava de carona, mas eu chegava no rádio dele, que ele estava ouvindo música evangélica, chegava no rádio dele e botava em rádio do mundo. E ele, mas não, vai ouvir isso aqui, você vai ouvir isso aqui, eu não quero ouvir essa música aí não. Ele botava eu no carro dele, de carona dele. Ímpio. É assim que o ímpio é. Quando ele pegava o violão para tocar, eu falava, toca fulano, toca não sei o quê. Eu não queria louvor de jeito nenhum. E ele, bobo, coitado, tocava, né? As músicas do mundo, não devia nem tocar. Quer dizer, eu servia como Satanás na vida daquele rapaz. É assim que é o ímpio. O ímpio, ele é debochado, ele é irreverente, ele é provocador. Ele ataca a pessoa mesmo. Ataca, infelizmente. Eu atacava. Agora, graças a Deus, o servo, ele continuou, ele conseguiu permanecer firme. Olha lá o verso 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim, apesar disso, essa palavra é tão importante, né? Apesar disso, não me desviei da tua lei. Glória a Deus. Porque o adolescente, por exemplo, na igreja, o filho do crente, que às vezes até batizou, ele chega no colégio e o pessoal fala assim, o que, você ainda é virgem? Você está de brincadeira. Ainda mais quando pega um adulto, 18, 20 e poucos anos, você é doido, você ainda é virgem? Você está esperando para casar? Aí começa, né, aquela zombaria. E tem gente que cai. A pessoa entra na faculdade, por exemplo, chega lá o professor, rapaz, Deus não existe, você veio do macaco, é tudo evolução, você é ridículo sendo cristão. Aí o pobre
jovem vai e se envergonha e larga o seu cristianismo também. E isso em várias áreas da vida. A gente vê, por exemplo, várias pessoas que entram para as Forças Armadas também se desviarem do caminho. Graças a Deus, hoje existe um bom grupo de evangélicos nas Forças Armadas, no esporte e até nas faculdades, graças a Deus. Mas antigamente as pessoas eram praticamente sozinhas, elas iam lá como um cordeiro no meio de lobos, e a tendência é a pessoa se desviar. Mas ele diz aqui: apesar de eu ter sido zombado, ridicularizado, da minha moral ter ficado lá no chão, eu não me desviei da tua lei. Glória a Deus. A gente precisa aprender, irmãos, que se a gente quiser ser fiel a Deus, a gente vai ser ridicularizado, e a gente tem que estar preparado para isso, e não tem que fugir disso. É igual tá uma turma de amigos conversando, né? As pessoas começam a falar um monte de piada indecente, aí todo mundo começa a rir. Aí você, né? Aí começa, que isso? Tá rindo de piada imoral? Tá. Por quê? Está com vergonha. Está com vergonha de ficar de cara séria. Está com vergonha de dizer assim: olha aí, meus amigos, desse papo aí eu não participo não, tchau. Está com vergonha, porque o ser humano tem vergonha. Por isso Jesus bateu tanto nessa aí, ó: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele quando vier na glória com os santos anjos. Por isso Jesus falou: não temam o homem, porque o homem só pode matar o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e a alma, que é Deus. Não tenham medo do homem. E hoje o maior medo do homem é esse: vão me cancelar, vou perder meu emprego, vão tirar os meus seguidores, eu vou perder dinheiro. A gente tem que estar preparado para não se desviar da lei de Deus. E um grande exemplo disso foram Pedro e João, e depois os apóstolos, quando foram presos pelo Sinédrio, depois da ressurreição do Senhor, foram ameaçados, e eles falaram: não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Vamos continuar pregando. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, que você seja que nem esse homem aqui. Eu já falei na semana passada que esse homem aqui, desse salmo, tem que ser inspiração para a nossa vida. E que nós, pela graça de Deus, podemos ser como ele é. Ele não era nada além de um ser humano. Então, que a gente também possa pensar: os soberbos estão zombando grandemente de mim. Zombaria não era pouca não, era muito. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Agora o verso 52 também tem muito ensinamento. Veja só: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. O servo diz que obteve consolação ao lembrar da antiga palavra de Deus. Antiquíssima, ele diz aqui. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos. Irmão, é antigo mesmo. O evangelho que nós cremos hoje é o mesmo evangelho de 2000 anos atrás. A palavra é antiga. A palavra, ela vai durar para sempre. E é uma palavra imutável. E a gente não tem nada a ver com modernidade, com moda. Gente, olha, eu até perdoo as mulheres que seguem a moda, sabe? Porque mulher tem isso mesmo, faz parte dela. Tá bom, desde que não seja nada indecente. Mas às vezes eu vejo homens sendo escravos da moda. Que coisa, que coisa. Por quê? Por que nós temos que seguir o que todo mundo está fazendo? Por que temos que nos vestir como todo mundo se veste? Por que temos que andar exatamente como todo mundo anda? Quer dizer, essa escravidão da moda. E, infelizmente, esse negócio do atual. Não, a Bíblia é um livro que terminou 2000 anos atrás, né? Então a Bíblia agora precisa ser atualizada, precisa ser modernizada, porque a cultura ocidental, moderna, não tem nada a ver mais com os costumes e práticas da palavra. Meus irmãos, não temos nada com isso. Nós obedecemos um Deus que não muda, um Deus que, quando ele disse
que adultério é pecado, vai ser pecado por resto da existência dessa terra. Mesmo que as pessoas não considerem mais. Que temos nós com as pessoas? Nós temos que ouvir do Deus eterno. O que Deus diz que é, é. E não importa. E a palavra de Deus é a mesma. Irmãos, esses 66 livros, eles desde o primeiro século, eles estavam nas mãos da igreja. E estão nas nossas mãos. Nunca se acrescentou um 67º, nem se tirou algum. É 66. A redação é a mesma. Em todas as versões de todos os idiomas que você encontrar a Bíblia, você vai ver a Bíblia, o sentido está lá. Palavras podem ser diferentes, mas o sentido está lá. E o que Deus manda é para sempre. Ah, irmãos, como a gente falha nisso. Como a gente falha nisso. A gente não se apegar a Deus, mas se apegar, por exemplo, ao que a igreja hoje faz. Não, porque a igreja hoje é isso, a igreja hoje é aquilo. Não interessa o que a igreja é hoje. Interessa é a palavra de Deus. Ela é a nossa guia e não a igreja. Por exemplo, a denominação batista, que é a nossa denominação, ela tem cometido uma vergonha para em nossa visão, que é ordenar pastoras. Algo totalmente antibíblico, e a nossa igreja já faz. Ah, então, porque eu sou batista e eles agora estão ordenando pastores, então eu vou concordar com isso? De jeito nenhum, porque eu não estou preso à denominação nem à igreja, eu estou preso à palavra, e a palavra não muda. A palavra diz que o homem é o cabeça da mulher, é o líder da sua casa, é o responsável e administrador do seu lar. E a mulher é a sua ajudadora. E os filhos devem obedecer aos seus pais, que devem ter autoridade sobre eles. Mas tudo isso está esquecido, só que está lá na palavra. E nós temos que viver não pela sociedade, mas pela palavra. Ah, que pena, irmãos, a gente tem a maior dificuldade de fazer isso. E sabe por que a gente tem? Porque passamos muitas vezes mais horas da semana ouvindo e assistindo o mundo do que ouvindo e assistindo Deus. Em vez da palavra, a gente está lá no mundo. Como é que a gente vai conseguir ter firmeza se a gente ouve o tempo todo? Por exemplo, se você ouvir o dia todo pessoas falando palavrões em sua mente, se você não vigiar muito, daqui a pouco sai um palavrão da sua boca. Porque as pessoas são imitadoras. Então, eu estou com o maior medo por causa disso, que os filmes agora estão traduzindo todos os palavrões. Está traduzindo tudo. Todos os palavrões estão sendo falados ou lidos na legenda. A pessoa passa o dia vendo filmes e filmes e filmes, e daqui a pouco a pessoa está falando palavrões. Algo totalmente antibíblico. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só o que for para edificação. Então, quer dizer, a gente é imitador. A gente, como diz aquele velho ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. E com quem a gente anda, a gente se parece. Então, o que acontece é que muitos cristãos estão andando com o mundo, estão parecendo com o mundo, e estão se acomodando. Não, hoje todo mundo faz, hoje é normal. O pastor, por exemplo, casa uma vez, 2, 3, 4. Está normal, está tudo certo, isso é normal. Casou, separou, tem problema, não tem problema, todo mundo faz isso hoje. A Bíblia condena o divórcio. Divórcio só pode acontecer em último caso, em caso de adultério, só. Mas as pessoas estão rasgando a Bíblia, estão largando a Bíblia para lá. É isso que está acontecendo, infelizmente. E a gente precisa se apegar à palavra. Irmão, não é fácil. Nós estamos vivendo como Daniel. Daniel vivia na Babilônia.
Nós estamos vivendo na Babilônia. Aqui, ó, na igreja, quando a gente se reúne aqui na igreja, é como se fosse a terra de Israel. A gente está vivendo aqui no reino de Deus com nossos irmãos. Aqui é uma maravilha, mas nós vivemos a maior parte da nossa vida na Babilônia. E aí, infelizmente, às vezes a gente traz a Babilônia para dentro da nossa casa. Então a Babilônia está dentro da nossa casa e nós passamos o dia na Babilônia. Quer dizer, ser um Daniel é a coisa mais difícil. Ser um Sadraque, Mesaque e Abednego, os únicos 3 que não se dobraram diante do Deus falso e foram lançados na fornalha por causa disso, é a coisa mais difícil. Aí a gente vai hoje, como acontece muitas vezes quando eu visito uma igreja, a gente vai hoje ver um culto, gente, que parece mais uma, não sei o que, menos o culto. É uma festa, mas uma festa de irreverência, uma festa, sei lá o que é aquilo. Por quê? Porque o culto, por exemplo, não está sendo feito conforme a palavra. A nossa vida, irmãos, ela precisa ser guiada pela palavra. Essa é a grande luta de hoje. E olha, não é de hoje, tá? Você for estudar a história da igreja, em cada século a igreja ia se desviando. E Deus levantava alguns poucos Elias para dizer à igreja que ela estava desviada. E aí algumas poucas almas se convertiam. Mas a igreja sempre se comportou assim, seguindo a moda do mundo, infelizmente. Mas o verso 52, então, mostra para a gente que a palavra é eterna, ela é antiquíssima mesmo, e ela é imutável. O que Deus disse há 2000 anos diz hoje. E confiar nessa palavra infalível, submeter a ela, traz alívio na aflição. É o que ele diz no verso 52. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Eu lembrei da tua palavra, ela me trouxe alívio. E realmente, Romanos 15 fala que a palavra de Deus, ela provoca consolação. É a palavra que te alivia o sofrimento, te fortalece, te realmente dá força. É a palavra. Agora, veja o verso 53. Grande indignação, olha só isso, vê se não está no assunto que a gente está falando. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios, que abandonam a tua lei. Veja, a primeira coisa, abandonar a lei de Deus é uma atitude terrível. Ele diz aqui que os ímpios abandonaram a lei. Isso aconteceu na sociedade ocidental depois dos anos 60. Até os anos 50, por aí, a sociedade ainda vivia regrada, a sociedade ocidental regrada pelos ensinos cristãos. As pessoas se casavam, se mantinham casados, tinham seus filhos, obedeciam lá, procuravam guardar lá os 10 mandamentos, direitinho, a sociedade era organizada. Da revolução sexual dos anos 60 para cá, é que tudo virou um caos. E uma coisa que quase ninguém percebe, que mudou o mundo, foi a pílula anticoncepcional. Porque antes da pílula anticoncepcional, as pessoas pensavam 1000 vezes antes de ter relação com alguém, porque podia sair um filho. Veja como o sexo, irmãos, é uma coisa muito importante, não é essa coisa banal e ridícula que pensam. O sexo ele é tão importante que se você fizer o sexo, tem o perigo de gerar um filho. Então imagina isso, as pessoas tomavam muitos cuidados e eram raras as pessoas que realmente se metiam em aventuras fora do casamento. Agora, quando a pílula saiu, meu amigo, que todo mundo, mulherada tomou a pílula, aí acabou. É igual aquela história do HIV e da camisinha. Bom, se você agora vai poder ter relação sem ter filho, então toma a pílula. Aí que virou essa orgia que está o planeta hoje na parte ocidental. Irmão, não pense que o planeta todo está assim, tá? Ocidental. Os orientais abominam também essas práticas. A maioria dos países.
Por exemplo, o país que vai sediar a Copa do Mundo, acho que é Catar, né? Já botou lá uns outdoors enormes fazendo propaganda contra a LGBT, e dizendo, aqui não vai ter nada disso, porque é um país muçulmano. Os muçulmanos, de uma forma geral, eles seguem o código parecido com o código do Velho Testamento, o código moral. Então, eles não permitem essas coisas. Mas no mundo ocidental virou uma orgia completa, por causa de todas essas coisas que foram acontecendo. Então, o verso 53, ele fala de uma coisa, que o abandono da lei deve deixar o cristão indignado. Olha o que ele fala. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Olha, irmãos, hoje em dia as pessoas defendem um pecado na mídia social e vai lá o cristão e bota um joinha, bota bandeirinha, diz que é tudo bom, maravilhoso. A pessoa vai, posta uma foto seminua e vai a irmãzinha e diz, ah, que linda, que maravilhoso. Que isso, gente? Aquele que procura realmente obedecer, guardar a palavra e amar a palavra, ele fica indignado com a forma com que a humanidade pisa na vontade de Deus. Muito mais ainda com a igreja, irmão. Se já é difícil encarar o mundo fazendo tudo o que quer, da forma que quer, desobedecendo, desonrando a Deus, e ainda encarar a igreja, isso devia causar um grande sofrimento em nós. Gente, na Bíblia, em diversos momentos, mostra que a marca de uma pessoa convertida é o sofrimento dela pelo pecado cometido pelo povo. Ló, diz a palavra que Ló se angustiava muito com Sodoma e Gomorra. Ezequiel, quando teve uma visão que o anjo mandou marcar as pessoas que seriam poupadas e o resto ia ser morto, ele disse, aqueles que sofrem e choram pelo pecado de Israel. Tem que haver indignação na gente. Mas o que acontece? As pessoas ficam indignadas, com um pastor e com um pregador que fala contra isso. Eles falam, poxa, por que você não vai cuidar da vida dele, né? Por que fica falando contra as igrejas? Por que fica falando? Meu Deus, devia ficar indignado, era contra a forma que a sociedade e a igreja está agindo hoje. Porque, irmãos, puxa vida, pastores em pecado, pastoreando igrejas, isso é uma coisa inimaginável no passado. Se um pastor vive em pecado, ele deve ser retirado do púlpito e até desligado do hall de membros da igreja. Hoje, todo tipo de pecado tem sido aceito dentro da igreja. Fornicação, adultério, bebedice, glutonaria, calúnia, imoralidade, tudo, irmãos. Infelizmente. Olha, deixa eu voltar a falar essa ilustração para você. Você ama o seu cônjuge? Pense no seu cônjuge, você o ama? Ah, eu amo. Então você fica indignado se vier uma pessoa para você e falar que ele não presta. Não vai ficar? Então, meu amado, quando Deus, o Deus Santo, diz assim, olha, não façam isso, eu não quero que vocês façam isso, vocês são a minha igreja santa, pura, imaculada, eu não quero... Aí você vê as pessoas fazendo descaradamente, traindo o seu Senhor e Mestre. O que você deve sentir? Indignação. Isso não significa que você vai odiar a pessoa, claro que não, você ama a pessoa. Você vai ter aversão ao pecado que ela comete. Você vai orar por ela, você vai amá-la, você vai tentar ganhar a vida dela. Mas o que ela comete, o pecado, irmão, separa o pecado do pecador. Deixa o pecador aqui, mas o pecado a gente deve abominar e sentir grande indignação, principalmente com o nosso pecado, mais do que tudo,
Porque se a gente ficar indignado com o pecado do outro e não ligar para o nosso, a gente está fazendo o que Jesus falou, né? Querendo com uma trave no olho tentar tirar o cisco do olho do irmão. A maior indignação que nós devemos ter com relação ao pecado é o nosso pecado. Todos os dias a gente deve dizer para nós, me analisando nossa vida, a gente não deve refrescar o nosso pecado, atenuar, justificar, de jeito nenhum. Isso diminui nosso nível de santidade. A gente não pode, não, eu fiz isso porque... Não. Miserável, por que você pecou? Você está errado, confessa o teu pecado. Você falando com você mesmo. Confessa o teu pecado, abandona isso. E não arruma justificativa, não. Vai pedir perdão. A gente não pode justificar os nossos erros. A Bíblia diz que a gente deve confessar os nossos erros. E a gente deve se indignar muito com o nosso pecado. A gente deve dormir triste se a gente cometer algum pecado grave, alguma coisa séria. Deve dormir triste e confessar os nossos pecados diariamente. Isso é muito importante. E aí, tendo grande indignação pelos nossos pecados, devemos ter também pelos pecados cometidos pela humanidade. Agora, hoje isso não está acontecendo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje, grande indignação acontece na igreja quando aparece alguém querendo condenar os pecados da igreja. Aí o pessoal levanta e fala, mas quem é você para ficar julgando a igreja? O que é que você está... As pessoas se indignam e se levantam contra quem condena o pecado. Se aparecesse um João Batista hoje, irmãos, ele seria morto em 2 meses. E não seria Herodes que iria mandar matar ele, não. Não seria, não. De repente seria o seu próprio povo. Então, meus irmãos, versos 54 a 56, ele fala sobre a dedicação dele novamente à palavra. Ele fala sobre cantar, lembrar, observar e guardar. Veja, 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Quer dizer, ele cantava a palavra. Alguns homens de Deus aconselham a gente a cantar os salmos. Mas como é que eu vou cantar os salmos? Com a tua melodia mesmo, que for criada na hora, não tem problema. Você pega o salmo que você gosta e sai cantando ele. Sai criando a melodia, não importa. Você tem como fazer isso. Não vai ficar bonito, provavelmente, mas não importa. O negócio é cantar ao Senhor. Se você conhecer um louvor com a letra desse salmo, melhor ainda. Mas o importante é cantar ao Senhor. E ele disse que ele cantava, verso 54. Verso 55 ele diz, de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Quer dizer, de noite, né, ele lembrou da palavra de Deus, à noite. Verso 56, isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos. Então aqui nesses 3 versos a gente vê a dedicação dele à palavra. E esse verbo observar, que é usado, por exemplo, no verso 55, vários outros versos, é um verso importante, observar, que significa o seguinte, lembrar, recordar, refletir, trazer à mente, vigiar, prestar atenção e guardar também. Então, veja como é importante você ter essa atitude para com a palavra. Lembrar dela, recordar, meditar, refletir. Gente, o grande problema hoje das igrejas é falta de reflexão, falta de pensamento. Por quê? Por exemplo, como é que uma igreja admite pastores em pecado pastoreando elas? Eles simplesmente não pensam. Eles não pensam, eles não meditam na Bíblia, eles não pensam que o pastor está errado, não pode ser assim. Por quê? Porque eles não meditam na palavra, não pensam, não recordam, não analisam. É uma coisa terrível. É uma coisa que jamais deveria acontecer, mas falta reflexão. Agora, irmãos, a gente parte para a 8ª estrofe, do verso 57 ao 64,
que a gente pode dizer que fala sobre a fidelidade do servo de Deus, desse salmista que estava escrevendo esse salmo e orando ao Senhor. Veja o verso 57, o servo declara a razão da sua vida. Olha só, 57. O Senhor é a minha porção, eu disse que observaria as tuas palavras. Então, qual é a razão da vida daquele homem? Deus e a sua palavra. O Senhor é a minha porção, e eu disse que eu ia guardar a tua palavra. Então, a dedicação dele é Deus e a palavra. Essa expressão, o Senhor é a minha porção, ela é repetida em vários textos da Bíblia. É uma palavra muito interessante, porque a ideia é que o Senhor é minha herança. Então, o Senhor é minha porção, o que a pessoa está querendo dizer é o seguinte, e Deus até fala com Abraão isso: eu sou o teu grandíssimo galardão. Quando a gente fala assim, o Senhor é minha porção, o que a gente quer dizer é que o que nós temos de mais precioso na vida é Deus. Que Deus é tudo para nós. É aquilo que é mais especial e indispensável. Nós amamos a família, mas a família não é indispensável. Sabia? A família acaba. Mas o Senhor dura para sempre. Nós vamos morrer um dia e a família acabou. Então tem bens materiais, tem várias coisas, estudo, trabalho, várias coisas que as pessoas se apegam tanto, mas a gente deve dizer, o Senhor é a única coisa que eu tenho de verdade. Porque o resto eu não tenho. É temporário. Você tem tua esposa? Por um breve tempo. Você tem tua casa? Também por um breve tempo. Tudo vai passar. Mas se nós tivermos o Senhor como Deus e uma aliança com Ele, nós o temos. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu tesouro. O Senhor é o que eu tenho de verdade. E é o que eu amo ter. Essa é a ideia. E eu disse, eu vou observar as tuas palavras. Quer dizer, quem ama a Deus e tem Ele como realmente primordial na sua vida, consequentemente, procura obedecer o que Ele fala. Eu tenho falado isso, irmãos, que a igreja está tentando divorciar, separar a Bíblia de Deus. Porque, sei lá, a grande maioria dos crentes hoje não leem mais a Bíblia. Então, Deus e Bíblia estão tentando separar e estão dizendo assim, eu amo a Deus demais. Aí faz aqueles cultos ultra emocionais, né, com aquelas músicas, toda aquela preparação, e as pessoas se entregam ali, eu amo o Senhor, aí toda aquela emoção, aquele choro, aquele arrepio, aquelas lágrimas, aquelas confissões de fé, aquela coisa toda, e acaba aquilo quando acaba o culto. Chega na segunda-feira, a pessoa está vivendo em pecado. Então quem é que ela ama? Me diz uma coisa, você ama o seu cônjuge? Eu amo. Você é fiel a ele? Não. Então você não ama coisa nenhuma. Nós, se amamos, nós somos fiéis. Quem é infiel, quem é adúltero, não ama o seu cônjuge. E aqui eu estou falando de adultério, não estou falando de uma queda, estou falando de uma vida. Uma vida em adultério, você não ama ninguém. Então, a Bíblia fala que nós somos adúlteros espirituais, quando nós dizemos que amamos a Deus, mas vivemos para o diabo. Porque viver para o pecado é viver para o diabo. Eu amo o Senhor é minha porção, então eu vou obedecer o que o Senhor me diz. Vou fazer tudo para obedecer o que o Senhor me diz. Não podemos separar a Bíblia de Deus. Deus e a Bíblia estão ligados, porque a Bíblia é a palavra dele, é onde ele fala. É muito sério, é muito importante. A gente não tem ideia do que é a Bíblia. Não tem, não. A Bíblia está na mão de
quase todos os crentes, mas eles não têm, nós não temos a ideia do que é esse livro. Se a gente tivesse, a gente passaria o dia inteiro que a gente pudesse, ou quando a gente pudesse, todos os dias, examinando esse livro. Se a gente entendesse a importância dele. Deus não fala escrevendo no céu. Deus não fala, principalmente doutrinas, e muito mais novas doutrinas, Deus não fala através dos homens hoje. Deus fala através da Bíblia. Mas as pessoas querem ouvir a voz de homem, né? Tem as igrejas que o pessoal quer a revelação. Aí quer toda hora ouvir. Não, o que o fulano não tem para mim? A Bíblia diz claramente que nós devemos viver cada dia sem nos preocupar com o futuro. Que história é essa de ficar querendo saber o futuro? Isso é coisa de cartomante, de tarô, de búzios, de fantástico no final do ano. Mas tem crente assim, não, eu quero saber o que vai acontecer no ano que vem comigo. Eu quero saber, vou procurar a irmã para saber com quem que eu vou casar. Não! Deus fala pela sua palavra. Ah, mas então não existe revelação? Pode existir. Em momentos específicos, raros e importantes. Quando Deus tem alguma coisa muito importante para falar pelo seu povo, pode ser que Ele use alguém. Agora, nunca ensinando uma doutrina nova. Nunca. A doutrina está fechada na Bíblia. Acabou. Ninguém pode mais ensinar doutrina nenhuma que seja nova. As doutrinas estão na palavra de Deus. Então o servo diz, a razão da minha vida é Deus. E aí no verso 58, ele pede a ajuda de Deus. Veja, implorei, essa palavra deveras aqui, irmãos, não é desnecessária, ela não precisa ter ela aqui não. Implorei o teu favor. E eu vou lembrar para as pessoas que não sabem, né, que as traduções não foram inspiradas por Deus, tá? Inspirado por Deus é o grego e o hebraico, os originais. Quando a pessoa faz a tradução, pode haver algumas coisas que não precisavam ou que houve uma tradução inferior, poderia ser melhor. Essa aqui, por exemplo, esse deveras aqui, deveras quer dizer realmente, em verdade, mas esse deveras não existe no original. Na verdade implorei o teu favor de todo o meu coração, tem piedade de mim, segundo a tua palavra, ou conforme a tua promessa, também tem esse sentido. Meus irmãos, ele está aqui fazendo uma petição a Deus. Isso, não tem nada melhor que isso, irmãos. Vocês não podem se enganar e achar que o que eu estou dizendo aqui é que todos nós somos fortes, que todos nós fazemos isso e aquilo, nós somos demais, nada disso. Nós somos pequenos e dependentes. E aqui ele está vendo isso, e ele implora o favor de Deus. E esse implorar o favor aqui também significa graça. Graça. Ele está implorando a graça de todo o coração. E implorando a piedade, a compaixão de Deus, segundo a palavra dele. Ele está pedindo ajuda. Então, irmãos, Deus não nos deu os mandamentos dele e disse assim, faça isso, agora. Não, meu irmão, ele dá os mandamentos dele e aquele que é sincero e quer realmente guardar os seus mandamentos e o busca, ele ajuda, ele dá graça. O Espírito dele vai nos dar condições da gente ir caminhando no caminho dele. A gente não está sozinho não, irmão. Se a gente estivesse sozinho, já era. Nós, em nós mesmos, somos fracos, mas o Espírito de Deus é forte, poderoso. Ele nos ajuda. Então, esse salmista aqui, ele está aqui, ó, Senhor, implorando, Senhor, dá-me mais da tua graça, e tem compaixão de mim. Por que ele está falando isso? Para que ele possa andar na palavra. Ele acabou de falar, ó, eu vou observar tuas palavras. Então, para a gente poder, irmãos, guardar a palavra, a gente tem que estar muito perto de Deus, em comunhão com Ele e amando Ele. Porque o segredo da obediência é o amor. Amando o Senhor, a gente
pela graça dele, consegue obedecer. Nunca de forma perfeita, mas de uma forma muito boa. Versículo 59 e 60, é interessante que ele faz um autoexame e se corrige. Depois da oração de pedir graça, você vê que logo depois dele pedir graça e compaixão, parece que Deus fala com ele. E aí ele diz assim, verso 59, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Olha que coisa linda. Ele realmente, olha o que ele faz. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés. Quer dizer, imagina que aqui é o caminho de Deus, né? Aqui, então ele estava assim. Está por aqui. Está por aqui. Aí, volta. Entendeu? Nós, por nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, a gente está sempre, ó. Então a gente precisa considerar. Você lembra de Ageu? Ageu capítulo 2, capítulo 1. Deus fala, considerai os vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, que o povo estava todo errado, construindo suas casas e largando o templo de Deus. E ele fala isso, considerem os seus caminhos. Quer dizer, ele fez uma análise. Tem uma coisa importante na vida cristã, se chama autoexame, que a gente não tem, não é normal isso no ser humano. A gente tem que se olhar no espelho. E qual é o nosso espelho? A palavra de Deus. Tiago fala isso. A palavra é como um espelho. Então nós olhamos para a palavra. Não adianta você olhar para o espelho e dizer, espelho, espelho meu, tem alguém mais lindo que eu? O espelho vai dizer para você, não tem não, você é o mais bonito de todos. Porque você vai estar falando com você mesmo. Você vai estar se comparando com outros. Mas quando você vai à palavra, a palavra diz para você que você está errado. Então ele, conhecedor da palavra, ele considerou os caminhos dele, ele pensou, poxa, o que eu estou fazendo diariamente? Cara, a gente não pensa. O que eu estou fazendo diariamente? Com o que eu estou gastando o tempo? Eu tenho orado? Eu tenho lido a palavra? Eu tenho tratado as pessoas bem, ou eu tenho tratado mal, eu tenho dado testemunho, eu tenho adorado o Senhor, eu tenho orado, eu tenho intercedido, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou o que eu estou fazendo? Não estou fazendo isso. Ele viu que ele estava saindo do caminho, e o mal do ser humano é que ele vai saindo e não percebe. Diz os antigos que o diabo ele come o pecador e até o crente como se come uma sopa, é pelas beiradas. Você vai comendo ali devagarinho, devagarinho. O diabo ele vai assim, devagarinho ele vai te desviando, mais um passinho para cá, mais um para cá. Aí você já está aqui, mas tá bom, aqui tá bom. Aí você já está vindo para cá, não, o pessoal está lá, não, mas tá bom, ainda estou dentro, daqui a pouco você saiu. Aí, pela graça de Deus, ele considerou os caminhos, o que ele fez? Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Qual foi a medida dele? A palavra. O padrão dele, a palavra. Irmão, nosso padrão não são nossos irmãos. Eu, por exemplo, como pastor, meu padrão não são os outros pastores. Se fosse, talvez estaria fazendo a mesma coisa. Nosso padrão é a Bíblia Sagrada. Poxa, já que a gente está sendo difícil achar um homem ou uma mulher de Deus, na Bíblia tem. O meu padrão é a palavra, então a palavra é que mostra qual é o caminho reto. Rapaz, o negócio está terrível. As pessoas estão lá na esquina dizendo que são cristãos. E o caminho está aqui. Eu considerei os meus caminhos, eu voltei os meus pés para os teus testemunhos. No verso 60 ele diz, apressei-me, não me detive a observar os teus mandamentos. Tipo assim, ele falou assim, eu voltei, fiquei para trás, Deus está lá na frente, o povo está lá na frente, a igreja está lá, mas eu vou correr, vou me apressar, eu vou
compensar o tempo que eu perdi. Ó, me apressei, não me detive a observar os teus mandamentos. Irmãos, o diabo, ele te para toda hora. Peraí, onde você vai, rapaz? Onde você vai? Não, estou indo para a igreja, estou louvando, estou abrindo a Bíblia aqui para ler, vou orar. Não. Para com isso, cara. Tem um negócio para resolver lá, tem fulano, tem isso, tem aquilo, tocou a campainha, volta aqui, não vai não. Ele está sempre parando, e ele fala, eu não parei, eu não me detive, eu não parei, eu me detive a observar os teus mandamentos. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, se a gente se desvia, Deus é misericordioso para nos trazer de volta. A gente não pode ficar pensando, não, agora já era, eu já me desviei, já caí, já... Não, Ele pode restaurar. Você saiu do caminho, Ele volta a pôr os pés no caminho, que Ele vai te restaurar. Ele vai. E aí, irmãos, a fidelidade dele continua, mesmo diante do prejuízo, ele continua fiel. Veja o verso 61. Bandos de ímpios me despojaram, apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Quer dizer, de alguma forma, incrédulos, pessoas ímpias, roubaram ele, furtaram ele, tiraram coisas dele. Isso aí que significa despojar. Mas assim mesmo, ele não esqueceu da palavra. Como é difícil, né? Como acontece isso? A pessoa passa por um prejuízo, toma um prejuízo, acontece alguma coisa, perde alguma coisa, fica doente, tem um problema, a primeira coisa, larga logo a Bíblia, larga a oração e larga tudo. Ele diz, não, eu tive um prejuízo aqui, mas apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. No verso 62, nós vemos que a fidelidade dele, né, através da palavra, levava ele a louvar à noite. Olha 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Rapaz, o cristão está tão envolvido com a palavra que durante a noite ele acorda para louvar a Deus pela palavra. Isso acontece com você? Que coisa! Que impacto que a palavra traz à vida de uma pessoa que se dedica a ela. O verso 63 também é um verso muito importante. Olha só, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Quer dizer, o servo queria a companhia de outros servos. E esse é o sinal de um verdadeiro cristão. Lá no Salmo 16, Davi chama os crentes de santos e ilustres. E fala que neles estava o prazer dele. E aqui ele fala, olha, eu sou companheiro daqueles que temem o Senhor, que guardam os teus preceitos. E isso é um sinal do verdadeiro crente. Não é que a gente despreza os outros, não, a gente faz o que puder pelos outros, mas a gente tem a maior afinidade pelos cristãos. A gente se sente bem na igreja mais do que qualquer outro lugar do mundo. A gente se sente bem num culto mais do que qualquer coisa que possa existir na terra. Se a gente é crente de verdade. E a gente sente uma afinidade pelos irmãos. São nossos irmãos, nós oramos por eles, nos preocupamos com eles e temos simpatia por eles. Agora a gente vê hoje muito crente desprezando o crente e procurando o ímpio. E elogiando o ímpio, dizendo que o ímpio é melhor que o crente. E fazendo sociedade com o ímpio, e casando com o ímpio, quando a Bíblia diz, não se ponha o jugo de vocês, não seja desigual. Então, amar os irmãos, amar a igreja de Deus, isso é um sinônimo de fidelidade. Quando a pessoa acha que o crente é esquisito, é verdade que alguns cristãos, por aí, às vezes se comportam de uma maneira tão excêntrica, tão estranha, que realmente traz até embaraço, é verdade, mas na sua maioria não. Então você tem prazer naqueles irmãos, por mais pobres que sejam, idosos, iletrados, ignorantes, não interessa, são teus irmãos em Cristo e eles são os ilustres da terra. É o povo de Deus, é o teu irmão. Coisa maravilhosa, isso é um sinal da fidelidade de um servo de Deus. E no verso 64, ele mostra que aquele que medita na palavra enxerga a bondade de Deus em tudo que ele criou
e pede para aprender mais. Veja o verso 64. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Coisa incrível, não é, irmãos? Porque ele conhecia muito a palavra, ele percebia que a terra estava cheia da bondade de Deus. A gente só vê a maldade, né? O pessoal fala, o inferno é aqui. Não. O inferno é extremamente pior. Aqui nesse mundo, Deus ainda dispensa a sua graça. Ainda há muita benignidade de Deus nessa terra, e a gente tem que aprender a reconhecer a bondade de Deus nesse planeta ainda, e a gente tem que louvar a Deus por isso. A terra, Senhor, está cheia da tua benignidade. Está cheia de pecado? Também. Está cheia de maldade? Tá. Mas também tem muita bondade de Deus. É só você abrir os olhos, você meditar na palavra, que você vai começar a ver a ação de Deus até na vida dos incrédulos. Você vai ver como ele freia o pecado, como ele controla as nações e como ele ainda dá às pessoas o direito de amarem, de desfrutarem coisas boas e se divertirem. Isso tudo é benignidade, é graça de Deus. E a terra está cheia dessa bondade. E ele termina, Senhor, ensina-me a tua palavra. Oh, irmão, não pode haver fidelidade se não houver palavra. O que eu vejo e sempre vi, a história da igreja mostra isso, que muitos crentes querem ser fiéis sem Bíblia. Querem ter fé sem Bíblia. Só fazendo cultos, fazendo movimentos, fazendo eventos, sem Bíblia. Só através do louvorzão, através da campanha disso ou daquilo, sem Bíblia. Sem Bíblia e sem oração, não dá para ter comunhão com Deus. Que nós possamos pensar nessas coisas e procurar seguir o exemplo desse servo tão abençoado que era esse salmista. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor, Deus, se agrade em nos abençoar grandemente, nos ajudar a meditar na tua palavra de dia e de noite e a andar em oração, em santidade, em comunhão com o Senhor. Que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muda, Senhor, o nosso viver. Usa, Deus, a sua palavra, o seu Espírito para mudar nossa maneira de ser e de viver. Em nome de Jesus. Amém.